Olá, gente. A aula de hoje está relacionada a um assunto da análise combinatória, que é o arranjo, permutação e combinação. Eu me chamo a professora Carolina e vou repassar um pouquinho desse conteúdo para vocês. Como eu falei, ele é um campo da análise combinatória, né? Que é um conjunto de possibilidades constituído por elementos finitos. Ela se baseia em critérios que possibilitam a contagem e realizamos um estudo de lógica matemática analisando as possibilidades de combinações. Então, a gente vai trabalhar nesse tópico com arranjo, permutação e combinação. Bem, a primeira questão é relacionada ao fatorial, que ele vai ser base para nos ajudar tanto no arranjo, como na permutação, como na combinação. Então, sendo n pertencente aos naturais, né? E esse n necessariamente tem que ser o quê? Maior do que 1. Definimos como fatorial de n como produto de n números naturais consecutivos, gente. Consecutivos de 1 até n. Indicamos por n exclamação. A gente pode ler n fatorial de n ou n fatorial. Então, o número vai ser o quê? Como eu falei lá em cima, vai ser o produto de n números naturais consecutivos. Então, essa aqui vai ser a representação do fatorial, ok? Vamos ver um exemplo. Em consequência disso daqui, então, qual vai ser o fatorial de 1? 1 e o fatorial de 0 também 1, ok? Não vamos demonstrar isso, né? Mas vocês podem olhar isso daqui no material de apoio, que também vai ter algumas demonstrações relacionadas a esse tópico. Bem, vamos ver os exemplos. O fatorial de 6. Então, como eu falei, são o quê? Um produto consecutivo. Então, vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, esse produto todinho de 6 fatorial é igual a quanto? 720. Fatorial de 5 vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai ser 120. Então, o fatorial de 5 é 120. O fatorial de 4 vai ser 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, esse produto dá 24. Então, o fatorial de 4 é 24. O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 6, perdão. E o fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é igual a 2. Ok? Bem, vindo o fatorial, vamos tentar agora trabalhar a questão do arranjo simples. É bem bacana e não é tão difícil. Então, sendo A um conjunto com N elementos distintos de P, e P um natural, certo? Em que sempre o P vai ser menor ou igual a N. Chamamos de arranjo simples de N elementos de A, tomados P a P, os argumentos ordenados de elementos de P elementos diferentes que é possível formar com elementos de A. A notação vai ser em arranjo de NP, como tem aí. E a fórmula é simples. Vai ser dado por N fatorial sobre N menos P fatorial. Ok? Exemplos. Então, arranjo de 4 tomada 2. Arranjo de 4 e 2. Vai ser o quê? 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. Então, vamos desenvolver em cima. Como vai ficar? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Quanto é 4 menos 2 no denominador? Vai dar igual a 2 fatorial. Então, simplificando o 2 com esse 2, vai ficar o quê? 4 vezes 3, que dá igual a 12. Então, simples. Basta você aprender a fórmula que você vai resolver a questão do arranjo. Vamos colocar um exemplo aí, para ver se a gente consegue entender. Em uma corrida com 10 atletas competindo, pergunta-se de quantos modos distintos, no caso combinações, podem ser conquistadas as medalhas de ouro, prata e bronze. Então, letra A, 800. Letra B, 1.000. Letra C, 700. Letra D, 300. Então, perceba, são 10 atletas que vão receber as medalhas de quê? Ouro, prata e bronze. Ou seja,
Consideramos que a ordem vai importar, é isso? Temos o arranjo simples, com 10 atletas tomados de 3 a 3, porque são 3 tipos de medalha, ok? Então, a fórmula vai ser essa daqui, arranjo de NP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. E aí vai ser o quê? Arranjo de 10 a 3. Então, 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Então, vai dar 10 fatorial sobre 7. Vamos desenvolver em cima até chegar ao 7 fatorial para poder simplificar com o denominador. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Simplifica aí o 7 fatorial com 7 fatorial, que vai dar quanto? 10 vezes 9 vezes 8, ou seja, 720 maneiras de fazer esse arranjo, né? Então, vai dar a letra C, 720, ok? Vamos para a próxima. Em uma fila de cinema, há 5 cadeiras consecutivas vazias. O número de maneira de 3 pessoas, A, B e C, poder sentar-se nela é: letra A, 10, letra B, 15, letra C, 30, letra D, 45, letra E, 60. Então, perceba, são 5 cadeiras, ok? Que quem vai sentar? 3 pessoas. A ordem vai importar? Então, vai ser o quê? 5 cadeiras tomadas de 3 a 3. Então, vamos aplicar mais uma vez a fórmula do arranjo. Arranjo de 3, de 5 em 3, então vai ficar o quê? 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. 5 fatorial sobre 5 menos 3, 2 fatorial. Desenvolvendo em cima até chegar ao 2 fatorial, fica o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Simplificando o fatorial de cima com o fatorial de baixo, eu tenho que 5 vezes 4 vezes 3, então eu encontro 60 maneiras. Então, na questão vai ser que letra? A letra E, 60 maneiras de sentar essas 5 pessoas nas cadeiras, ok? Bem, vamos para a permutação simples, né? Então, agora vai ser permutação simples. Sendo A um conjunto com N elementos distintos, os arranjos simples de N elementos de A tomados a N são chamados de permutação simples, ok? Então, a notação é P de M, onde N é o número de elementos. A fórmula é P de N igual a N. Você pode me perguntar, por que, Carol, que vai ser isso? Lembre-se, é um arranjo simples de N elementos de A, tomados N a N. Então, vamos lá. Arranjo de N, e N vai ser o quê? N fatorial sobre N menos N fatorial, que vai dar N fatorial sobre N menos N dá quanto? 0. Só que quanto é 0 fatorial? 1, lá do comecinho, ok? Então, essa divisão vai dar N fatorial. Por isso que a permutação é o próprio fatorial do índice dele, N fatorial, ok? Bem, só um exemplo tranquilo para vocês. Então, P de 4, permutação de 4 elementos, é o quê? 4 fatorial. Então, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 24. Um exemplo também simples, ó, de quantas maneiras Ana, Beatriz, Clarice, Débora e Érica podem ser dispostas em uma fila indiana. Então, vamos lá. Então, nós temos que organizar quantas pessoas na fila? 5 pessoas. Então, tem que permutar essas 5 pessoas na fila aí. Então, vai ser permutação de 5, que vai ser igual a 5 fatorial, que vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, dá 120 maneiras. Ok? Exemplo 1. De quantas maneiras diferentes eu posso organizar 4 DVDs em uma prateleira? Então, eu vou permutar esses DVDs nessa prateleira. Então, se eu vou permutar, vou utilizar a permutação. Permutação de 4, que é 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Ou seja, eu consigo organizar esses 4 DVDs como, gente? Em 24 maneiras, ok?
Exemplo 2. Quantos anagramas podemos formar a partir da palavra ordem? Existe alguma letra repetida? Não, né? Então, você tem que perguntar o quê? Perguntar as letras. Eu tenho quantas letras? 5 distintas, não é isso? Então, vai acontecer o quê? Que eu vou utilizar a permutação de 5, como tem aí na resposta. Como a palavra ordem possui 5 letras distintas, devemos calcular o número de permutações calculando P de 5. Então, P de 5 vai ser igual a 5 fatorial, que vai ser igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá igual a 120. Portanto, o número de anagrama que podemos formar a partir da palavra ordem vai ser igual a quanto, gente? A 120. Por fim, chegamos na combinação simples. Então, qual é a definição dela? Sendo A um conjunto de N elementos distintos e P um número natural, de modo que, mais uma vez, o P é menor ou igual a N, chamamos de combinação simples de N elementos, tomados P a P, o agrupamento de P elementos distintos e diferentes entre si somente pela natureza dos elementos. Vou já explicar um pouquinho na frente. Então, a notação é combinação de NP e a fórmula vai ser N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Vamos ver um exemplo? Bem, primeiro exemplo numérico. Então, se eu quero uma combinação de 4 em 2, vai ser o quê? 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 menos 2. Então, dá 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, no denominador, eu tenho 2 fatorial e 2 fatorial. Então, no numerador, eu vou desenvolver esse fatorial até deixar 2 fatorial para poder simplificar. Então, dá 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Simplificando, 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1, 12 sobre 2 dá igual a 6. Então, essa combinação vai dar igual a 6, ok? Um exemplo para a gente tentar ver se conseguir entender. Numa determinada agência bancária, estão disponíveis 12 caixas eletrônicos. De quantas maneiras é possível escolher 3 desses caixas, para efetuar o serviço de manutenção? A ordem aí importa? Não, né? Então, por isso que vai ser o quê? Uma combinação. Então, vamos tentar ver. A questão busca escolher 3 caixas entre 12. Então, se quisermos calcular a quantidade, basta verificar a combinação de 3 em 12, ok? Então, dá a combinação de 12 em 3, então vai dar igual a quê pela forma? 12 fatorial sobre 3 fatorial vezes 12 menos 3 fatorial. Então, 12 fatorial sobre 3 fatorial vezes 12 menos 3 dá 9 fatorial. Então, vamos desenvolver o numerador até chegar ao 9 fatorial para poder simplificar. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 9 fatorial. Então, simplifica o 9 fatorial sobre o quê? 12 vezes 11 vezes 10 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Percebam que 3 vezes 2 dá 6, é isso? Aqui vai dar igual a 6. Então, quanto é 12 dividido por 6? Dá o 2. Olha aqui ele. Vezes 11 vezes 10, então vai dar o quê? 220 maneiras. Voltando ao exemplo, a letra D vai ser igual a 220, então a nossa letra vai ser a letra D nesse problema, ok? Gente, vamos observar esse outro exemplo. O que vocês me dizem? Será que vai ser arranjo, permutação ou combinação? Vamos lá. Em uma fila do cinema, há 5 cadeiras consecutivas vazias, ok? O número de maneiras de 3 pessoas A, B e C sentarem nela é. E aí, eu vou permutar cadeiras, pessoas? Eu vou combinar ou vou arranjar essas 3 pessoas em 5 cadeiras? O que vocês acham? Claramente que vai ser um arranjo de 5 cadeiras tomado a 3, ok? Então, vai ser o quê? Arranjo de 5
3. Eu vou aplicar a formulazinha do arranjo. Então, dá o quê? 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Então, dá 5 fatorial sobre 5 menos 3, 2 fatorial. Então, vou desenvolver o numerador até chegar em 2 fatorial. Então, dá 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatoriais. Perdão. Então, vou simplificar o 2 fatorial com 2 fatorial, que vai dar 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60 maneiras. Voltando, então, lá para a nossa questão, o que a gente percebe? Voltando para a questão, temos que a letra E é a nossa resposta. Então, nós temos 60 maneiras, ok? Então, gente, mais uma vez, quero agradecer. Vamos fazer mais exercício. Consultem o texto, ok? E bom estudo!